Então, olá pessoal, porque eu não sei que horas que eu vou mandar isso aí, de manhã, de tarde ou de noite. Então, hoje a gente vai ver a equação de primeiro grau com uma incógnita. Então, a gente vai ver primeiro expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica aí? Lembrem que a gente estudou antes expressão numérica, onde a gente envolvia todas as operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. E na expressão algébrica, o que acontece? Na expressão algébrica vai começar a aparecer letras e números e operações. Então, a expressão algébrica é uma expressão que envolve números, letras e operações. Então, vamos lá para alguns exemplos. Então, lá na letra A, o dobro de um número. O dobro quer dizer que foi multiplicado por 2. Então, vai ser 2 vezes um número. Esse número eu vou representar por qualquer letra, tá? Porque esse número ele varia, ele pode ser qualquer número também. Então, eu vou representar pela letra X. Aqui, a gente sempre vai multiplicar o número com a letra, tá? Mas nem sempre vai aparecer esse símbolo aqui da multiplicação. Às vezes só vai vir com 2x. Então, sempre a gente vai escrever assim, sem que a operação apareça, porque fica subentendido que é uma multiplicação. Letra B, a metade de um número. Então, a y, vou colocar ali uma letra, né, y, dividido por 2, né? Porque metade é dividido por 2. Letra C, o triplo de um número menos 10. O triplo de um número é multiplicar por 3, né? Então, vai ser 3, vou colocar aqui a letra A. Então, 3 vezes A ali, né? Menos 10. 3A menos 10. Letra D, 2 terços mais um número. Então, 2 terços mais um número. Vou representar pela letra G. Letra E, o dobro de um número mais 4. Então, o dobro de um número, representar pela letra C, mais 4. F, um número menos 20. Sei lá, W menos 20. O quíntuplo de um número, 5 vezes E. H, a terça parte de um número. T dividido por 3. Então, seria mais ou menos isso aí. Agora a gente vai ver o estudo do termo, tá? Então, o estudo do termo. O termo de uma expressão algébrica sempre será separado pelas operações de adição e subtração. As letras serão as variáveis, tá? E essas letras serão a parte literal, por isso que eu destaquei ali em vermelho da expressão. E os números que acompanham serão os coeficientes, que também destaquei ali, que nos diz a quantidade. Então, vamos lá para alguns exemplos aí. Coeficiente e parte literal. Então, a gente tem aqui o exemplo, que é 2c mais 4. Esse exemplo aqui. O primeiro termo é o 2c e o segundo termo é o 4. Então, a gente vai estudar ali o primeiro termo, que é 2c. Qual que é o coeficiente dele? É o número que aparece, então é o 2. Mas é o número que aparece do lado esquerdo da letra, tá? A parte literal é a letra C. Aqui é o segundo termo, que é o 4. O coeficiente vai ser o 4 e a parte literal não aparece, né? Então, não tem. Vamos lá para o segundo exemplo. O segundo exemplo é A sobre 2 menos A menos 10. O primeiro vai ser A sobre 2, o segundo vai ser menos A e o terceiro vai ser menos 10. Então, ali no termo A sobre 2, o coeficiente vai ser o quê? Vai ser 1 meio. Porque aqui é como se tivesse um imaginário, tá? É como se ele não aparece ali, mas tem. Sempre quando aparece uma letra sozinha, sempre vai ter um aqui, do lado dela. E a parte literal é apenas a letra que aparece, que é a letra A. O segundo termo ali que é menos A. Então, o coeficiente aqui é a mesma coisa, ó. Só tem um menos, né? Mas é como se tivesse um aqui, ali. É como se fosse menos 1 vezes A. Só que o menos 1 vezes A fica menos A. É que nem fazer menos 1 vezes 2. Vai ficar menos 2. Mas então é como se fosse um menos 1 ali. Se aparecesse só o A, o coeficiente também seria igual a 1, tá?
Então, aqui o coeficiente vai ser menos 1 e a parte literal vai ser A. No terceiro termo aqui, menos 10. O coeficiente vai ser menos 10 e a parte literal não tem. Agora a gente vai ver o grau do termo. O que é o grau do termo aí? O grau de um termo é a soma dos expoentes das variáveis nesse termo. Então, a gente tem um exemplo ali, que é 3x ao quadrado mais 2x mais 8x mais 5. A gente vai analisar agora o primeiro termo aqui, 3x ao quadrado, que está aqui. O expoente ali da parte literal, ali na letra x, é 2. Então, se é 2, ele vai ser de segundo grau. No segundo termo ali, que é 2xy, que tá aqui, ele vai ser de segundo grau também. Por quê? O x aqui é como se estivesse elevado na 1, e o y também. Então, quando tem duas letras aí, na parte literal, a gente soma os expoentes dela. Então, como o x ali é 1 e o y é 1, a gente soma, dá 2. Então, por ser de segundo grau. O terceiro termo ali, que é 8x, que tá aqui, vai ser de primeiro grau, por quê? Como eu disse, tem um aqui também, é como se fosse x elevado na 1, que é igual a x, então por ser de primeiro grau. E o 5 ali, que não tem a parte literal, ele não vai ter grau, vai ser grau zero, ou grau nulo. Então, por isso, não tem. E agora a gente vai ver o termo semelhante. Então, o que é o termo semelhante? Em uma expressão algébrica, termos que têm a mesma parte literal são denominados termos semelhantes, tá? Então, os que têm a parte literal igual vão ser termos semelhantes. Então, ali tem alguns exemplos. Tem 6x mais x menos 5. Então, aí o que tem? Tem termo com a parte literal aí igual? Tem, né? O 6x com o x. Então, esses dois são termos semelhantes. Então, ali os termos 6x e x são semelhantes. No segundo exemplo aqui, a gente tem x ao quadrado mais 2x menos 7. Nesse caso aqui, eles não têm um termo semelhante. Não tem, porque não tem a mesma parte literal. Aqui o x ao quadrado e o 2x podem ter a mesma variável, a mesma letra ali representando. Mas como o x está aqui ao quadrado e esse aqui está só o x, eles não vão ser termos semelhantes, tá? Eles têm que ter o mesmo grau e as mesmas letras, tá? Próximo exemplo. 4ab mais 3a menos b menos ab. Então, aí a gente tem dois termos semelhantes, 4ab e menos ab. O 3a e o menos b, eles não têm a mesma parte literal. Mesmo que tenha o a aqui e o b aqui, eles não vão fazer parte. Lembra que tem que ter as mesmas letras junto ali no termo e o mesmo grau. Então, ali, os termos 4ab e menos ab são semelhantes. Então, alguns exercícios aí para vocês fazerem. Então, lá na número 1, pede para vocês considerarem a expressão 9x menos x quartos mais 8a menos 4 menos st, para completar o quadro. Então, aqui já está separado por termos, tá? 9x menos x quartos, 8a menos 4 e menos st. Aí eles pedem ali para vocês colocarem o coeficiente, a parte literal e o grau do termo. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o 9x, tá? O coeficiente vai ser 9, a parte literal é o x e o grau do termo vai ser, aqui como o x está sozinho, é como se fosse o 1 aqui, né? Então vai ser de primeiro grau aqui, ou de grau 1. Tanto faz aí a escrita. E os outros aqui vocês façam. Só cuidem aqui no menos x quartos, na hora do coeficiente. E eu acho que é isso. E o grau, né? Onde tem duas letras. E na número 2, pede para vocês pintarem ali os quadros que contêm termos semelhantes ao termo apresentado em cada item. Então, ali na letra A gente tem ali 7ABC. Então, a gente tem que encontrar termos aí que tem ABC com a parte literal. Então, aqui, CAB. CAB é a mesma coisa que ABC.
Então, esse quadrinho aqui a gente pinta. Menos 9C. Não dá, porque aqui só aparece o C, falta o A e o B, então não pode. 8BAC. Tem ABC, né? Então, aqui a gente pinta também. E ABC, a gente vai pintar também, porque é a mesma parte literal. Então, é isso que vocês vão fazer. Na letra B vai ser menos 5 nono x, então vocês vão pintar a parte literal que aparece igual ali o x. O C é 17, 17 não tem a parte literal, então vocês não podem pintar nada que apareça com letra I. E letra D é CD, então só pintem os termos aí que aparecem, o C e o D. Então, era isso, pessoal. Se ficarem com alguma dúvida nisso, me perguntem. É um pouquinho diferente mesmo, mas acho que vai dar para entender pelo menos aí uma noção de equação de primeiro grau e expressões algébricas aí. Isso aí, tchau.